Alô pessoal, aqui é o Guto, passando aqui para deixar um vídeo muito especial. Eu editei uma live bacana que eu fiz no meu Instagram e estou postando aqui para você estudar. Não deixe de estudar todos os vídeos que tem no canal, são mais de 140 vídeos. Se você não é assinante do canal, assina para ajudar o tio Guto aqui e bons estudos. No mais, deixe comentário se precisar de alguma informação ou tirar alguma dúvida sobre algum trabalho meu, fale comigo aqui direto por comentário que eu respondo, tá bom? Grande beijo, boas aulas, qualquer coisa, só falar comigo. Beijão. Estamos com a nossa modelo Karina. O cabelo dela natural aqui, ó, como ela chegou. Como se ela tivesse chegado agora no salão, porque a gente não tinha combinado nada antes. A gente conversou agora no estilo que ela quer, no estilo altura do ombro, longboard, né? Mas com bastante movimento, uma técnica que lembra até o wolf cut. Se você não conhece o wolf cut, pesquisa o corte do lobo. Então, ela está com o cabelo com movimento, porque o cabelo dela é fino e não tem muito volume. Ó, cabelinho fininho, com pouco volume, então a gente vai agora lavar esse cabelo. Queria mostrar para vocês antes, a gente vai lavar. Eu vou ensinar aqui a receita que eu vou aplicar para esse cabelo ter um movimento bonito, tá bom? Estaremos juntos nesses 3 dias, segunda, quarta e sexta, para a gente sempre com dicas de corte mais para cabelo curto e finalização. É importante vocês permanecerem no grupo, porque na quarta-feira a gente vai fazer o sorteio das tesouras. São 2 tesouras, são 3 kits, com uma tesoura dentada e uma tesoura fio navalha. Então a gente vai criar esse sorteio para quarta-feira, que é no dia da nossa última live. E na quarta-feira também eu vou lançar um treinamento diferenciado, que é um treinamento dentro do Instagram. Essa Masterclass também vai apresentar esse novo método de estudo. É um treinamento onde você vai estudar dentro do Instagram com vídeos criados exatamente para a sua necessidade. Pode ser para iniciantes em corte, acho que já seja cabeleireiro, já seja colorista, que precisa cortar cabelo, que acaba tendo que passar o seu cliente para outros profissionais por falta de conhecimento de corte. Então eu preparei o treinamento para você, para isso não acontecer mais, para você aumentar o seu ticket médio, porque você aumenta o seu leque de atendimento, você aumenta o seu ticket médio, e é isso que a gente está atrás todos os dias, né? De melhorar, de crescer, de poder agregar serviço, que é dessa forma que a gente ganha um pouco mais, o cabeleireiro ganha um pouco mais, agregando serviço. E agregar corte é muito interessante, porque quando você passa o seu cliente para cortar por outro profissional, corre o risco dele ficar por lá, fazendo a mestre, fazendo a raiz, fazendo os tratamentos por lá, porque é assim mesmo que acontece, né? É assim mesmo que acontece. Você pode acontecer que você vai uma afinidade no outro salão, no outro cabeleireiro. Então, é que corre esse risco. E também tem especialização dentro desse programa de treinamento, especialização para cortes curtos. Uma especialização específica para Chanel, uma específica para longboard e outra específica para pixie hair. Ok? Se tiver dúvida, deixa aqui no nosso direct. Então agora, eu vou pôr aqui no quadro a receita daquele cabelo lá. Primeiro passo do cabelo lá da Karina, a gente vai criar, é uma receita, tá? Ó, eu vou criar uma base. Vou criar uma base. Primeiro, base. Segundo passo, nós vamos criar o ângulo, a estrutura do corte. Nós vamos criar uma projeção de 45 graus e outra de 90 graus e outra de 135 graus.
Quando eu falo projeção, é a projeção da mecha, não é o ângulo do corte. Tenta separar essas duas coisas. Projeção é a projeção da mecha, ou seja, a direção que a mecha está sendo penteada para você executar o corte, ok? Então a gente vai criar 3 projeções nesse único corte, começando aqui da nuca. Aqui, o cabelo está 0 grau, o caimento natural. Aqui eu projetei a 45, aqui eu projetei 90, aqui eu projetei a 135 graus. O corte aqui será de 45 graus. O corte na projeção de 90 graus será de 90 graus, ou seja, o ângulo, agora eu estou falando de ângulo, tá? Ângulo 90 graus de ângulo, ângulo 45, graus. Eu vou repetindo isso. Dentro desse treinamento tem uma aula, o treinamento que nós vamos lançar na quarta-feira, tem uma aula toda específica, que eu chamo de leitura do corte, ensinando os detalhes desse trabalho. Você, depois que você entende essa questão de projeção e ângulo, você não vai ter mais mistérios em relação a cursos de online, vídeos que você atende, que você assiste no Instagram, certo? Então é importante essa aula de leitura do corte. Então, a terceira parte, então é princípio, meio e fim, né? Aqui primeiro a gente vai criar a base. A segunda etapa, nós vamos criar as projeções, nós vamos sair de 0, as projeções e os cortes, né? A gente vai sair de 0, projetar 45, cortar 45. Depois a mesma mecha, nós vamos pentear a 90 e cortar em 90. E a mesma mecha, isso tudo aqui, ó, é a mesma mecha. Ela vai fazer essa trajetória, tá? Ela vai sair de 0 e vai criar um movimento até 135 graus. Olha pra caramba. Se tiver dúvida, fala comigo. A terceira parte, nós vamos criar uma mecha. A terceira parte, que é a finalização, nós vamos criar uma mecha no topo da cabeça, que eu chamo de base central. Nós vamos criar uma base central, cortar essa base a 90 graus e criar subdivisões desse cabelo, levando todas essas subdivisões a essa finalização. Certo? A gente vai acentuar essa finalização e a gente vai acentuar essas camadas. Então a gente vai fazer uma ligação nessa camada no topo. Mesmo cortando em 90 graus, vai ter projeção também de mecha a 180. Isso vai fazer a conexão que a gente precisa e tirar todas as imperfeições e tirar todas as imperfeições, eu já falei tudo, né? Então, é isso. Essa aqui é a receita. Imagine bem, se você programar na sua cabeça todo o passo a passo de um corte, você já tiver isso programado dentro da sua cabeça, os cortes, você vai minimizar os seus erros dos cortes, tenho certeza. Vamos lá, fazer a primeira base aqui. Primeira etapa da leitura aqui do corte. A receita do corte é a base. Vamos lá, criar a base. Vamos tirar a base desse cabelo. Lembrando que eu vou editar esse vídeo e deixar esse corte lá no meu YouTube. Se você não conhece, eu vou pôr lá no grupo para quem não segue, para quem não assinou, assinar aqui o canal do Tio Guto. Vamos lá. Basezinha reta, como eu falei aqui. Projeção 0 graus aqui da mecha, né? Mantém 0 graus e o dedo 90 graus. Vamos cortar aqui a altura do ombro. Para a gente criar um long bob.
Você com certeza pode, dentro dessa técnica, cortar um pouco mais curto do que eu estou cortando, porque a nossa modelo, a gente tem que respeitar a modelo, ainda mais com o olho azul que ela tem aqui, gigante, respeitar a nossa cliente, né? Nossa cliente hoje não quer cabelo muito curto, apesar que ela gosta, mas hoje ela não quer, então vamos respeitar, né? Vamos cortar aqui a altura do ombro, que está excelente para aplicar essa técnica. Criação de base. Nesse treinamento para iniciante, a gente tem uma aula completa de criação de base, os detalhes para criar uma base. Por exemplo, a base aqui atrás, ela tem um nome específico que a gente ensina lá e a gente sempre corta essa base com a cabeça baixa. Na hora de passar para as outras bases, para as laterais, a gente corta a cabecinha dela mais reta para poder esse cabelo ficar um quadrado perfeito. E eu ensino todos esses detalhes nesse curso. Por que é feito isso? Qual o motivo? E o que você alcança se você fizer diferente? Qual o problema que pode acontecer se você fizer diferente? Né? Está um treinamento bem completo. Aqui, estou conectando tudo que eu criei atrás com as bases laterais intermediárias. Vamos conectando. Aqui estamos criando somente a base, dividir no meio e estamos criando aquele quadrado na cabeça. É a partir dessa base, essa aqui é a parte mais importante, né? A base tem que ser muito bem feita, porque é a partir dessa base que a gente vai criar um movimento para o corte. Basezinha, ok. Vamos partir para a segunda etapa, que é criar um movimento para esse cabelo. A gente pode manter a cabeça da nossa cliente normal, se ela estiver ali olhando o celular, deixa normal. Nós vamos criar uma linha de divisão aqui no topo, aqui na nuca, perdão, uma linha de corte aqui na nuca, no meio da cabeça aqui, ó. Então é aquele desenho lá, tá? 45, 90, 45. Vamos botar a tesourinha aqui, ó. Criando subdivisões de mais ou menos 2 centímetros. Não precisa ser tão fina, senão a gente vai demorar muito. Ângulo 45 graus, aqui ó, dedinho virado, e projeção 45, sol de 0 a 45. A mesma mecha a gente projeta a 90 graus. Quando eu falo para você que eu estou cortando 90 graus, eu estou utilizando a base para essa afirmação, ok? A minha base, que eu vou seguir para fazer o corte, ela está sendo projetada a 90 graus. Então, porque se você perceber, aqui eu tenho uma linha descaída, mas não está em 90 graus. Mas a base, sim, então o corte está sendo 90 graus por causa da posição do dedo e o ângulo em questão. Essa mesma base, nós vamos projetar a 135 graus, conforme está lá no quadro, na receitinha que eu criei para vocês. 135 graus. E o dedinho 45 graus. É interessante cortar com a ponta da tesoura que a gente cria mais leveza, mais movimento. Então a gente vai criando subdivisões para a esquerda. Seguindo a direção da mecha, não pentear para trás, porque se você pentear para trás, você aumenta para frente e não é essa a proposta. Então a gente vai criar aqui uma projeção de 45 na direção da subdivisão.
45, mesma coisa. Então a gente vai fazer isso até em toda essa parte aqui de trás. Vou fazer até um pouquinho mais rápido, porque você já entendeu aqui a nossa proposta. Agora a gente vai do meio para a direita. Perfeito, né? Isso. Duas subdivisões aqui, ó. Aqui eu já mudei a minha pegada. Aqui atrás eu fiz assim. Aqui eu estou fazendo aqui. Ou posso fazer aqui, ó. O importante é a projeção da mecha e a posição do dedo, 45 graus. E essa questão também de você cortar point cut, ou seja, a pontinha aqui da tesoura. Aqui, na parte de trás, para dar a visão de vocês. Aqui. Ok, a parte de trás está beleza, a gente tem um movimentinho já criado aqui atrás, nós vamos para as laterais. A minha dica é essa lateral, vou dividir aqui na orelha certinho. Essa lateral, só acerto aqui para dividir mais um pedaço aqui de cima. Essa lateral, a gente dividir pelo menos em duas e dá uma pequena penteada aqui para trás, de leve, não é lá para trás não, um pouquinho aqui para trás, com a mesma projeção de 45, 90. Ó, quando eu puxo para 90, eu utilizo a base aqui embaixo, certo? Para ser minha referência, não é uma intuição, é uma conexão aqui de base. Ó. E 135 graus, com o dedo 45. Projeção 135, dedo 45 graus. A outra mechinha, a mesma coisa. Uma puxadinha para trás, a partir da base aqui, né, que a gente corta, a gente inicia 45 graus. Do outro lado, faz a mesma coisa lá, ó, puxando aqui para trás. Só dá aqui, ó, puxei quadrado, uma pontinha que é mais. Mesma coisa, subdividir em duas etapas, duas subdivisões, dá uma puxadinha leve para trás. E aplicar a mesma técnica. Agora nós vamos para o topo. Antes de fazer a finalização, nós vamos criar o corte aqui do topo. Esse corte vai ser todo feito
A partir da base, que nós vamos criar aqui, da base central, com um pouquinho de cabelinho aqui do lado. E o cabelinho do lado, como referência, ela vai ser a base do meu corte. No momento da base, a gente corta o cabelo mais reto, não precisa ser corte flores. Depois, esse quadrante a gente vai dividir aqui em três, ó. Aqui a partir da base que eu criei. Ó. 90 graus, pode ser, pode ser também. Aqui a gente vai criar o movimento desse cabelo, né? A gente vai criar o corpo já dando a mesma caimento. Dividir em três, botei ele no meio, vou cortar essa aqui da lateral, acompanhando a base. Pego a outra subdivisão. Então, o que eu fiz? Criei uma base aqui no corpo, a partir do tamanho que a gente já cortou atrás, e estou fazendo o corte do corpo. Ou seja, esse cabelo está todo programado para encaixar as camadas. Mas, mesmo assim, a gente agora vai fazer aquela finalização. Essa finalização. A partir dessa mecha que a gente já criou no corpo, a gente vai projetar todo o cabelo até essa mecha e cortar 90 graus também. 90 graus a parte de cima, né? A parte de baixo, que na minha volta na cabeça, a gente entende que a projeção é 180 graus. Então vamos falar dessa forma. A gente vai projetar aqui para cima uma projeção de 180 graus, projeção, e o corte 90 graus. Ou seja, a gente vai projetar o cabelo todo 90 graus, desculpa, 180 graus, e vai cortar a 90 graus. Como eu já falei, lá no nosso treinamento a gente ensina tudo isso. Então nós vamos aqui, ó, split meio. Essa forma. Um pouquinho mais perto aqui, ó. Nossa base está aqui, ó. A gente vai só dar uma acertadinha nela. A base está aqui. Vou deixar ela aqui no meio e vou subdividindo esse cabelo. Peguei uma mecha aqui atrás da orelha. Quando a gente está aqui, vai fazer toda essa parte de trás. Subdividiu. Ó, ele já está bem encaixadinho aqui. A minha intenção é só tirar pequenos defeitos, né, de projeção e conectar todo o corte para não ter defeito. Então, a gente vai projetar todo para essa mecha do meio. Sempre tem um cabelo que foge, sempre tem um defeitozinho. Esse corte é para essa cliente chegar em outro salão, fazer a escova, o cabeleireiro que fizer a escova elogiar o seu trabalho. Eu ouço isso direto, que corte perfeito, que corte isso. É porque eu me preocupo com isso, me preocupo em encaixar o corte perfeitamente, como eu estou ensinando aqui. Ó. A gente vai subdividindo mais ou menos 2 dedos aqui. Ele mexe no meio. E projetamos todo para cima aqui, ou seja, 180 graus aqui, ó. Ela está saindo aqui de baixo a mecha, subindo, apesar na minha base estar a 90 graus, a gente projeta em todo reto. É considerado uma projeção de 180, porque está dando meia volta aqui na cabeça. Olha lá, tá vendo os pontinhos aqui, ó, pequeno defeito? É para isso que serve esse acabamento. Pronto, agora o cabelo está zero bala. Pode vir aqui procurar a mecha bom, porque a gente não acha. Projeção. Ó, o errinho aqui, né? Então é isso que a gente vai tirar aqui.
aqui. Pontinha. Lembrando que quando a gente corta o cabelo aqui em cima, a gente não está alterando o comprimento, né? Sabe que o comprimento é aquele que a gente criou na base, no primeiro momento do corte. Projeção 180, mais em cima aqui no topo. Olha. Sempre pegando a base no topo, não pode esquecer. Um pouquinho coisa. Beleza. Agora nós vamos só fazer uma franja para conectar nesse corte, pode ser um franjão, pode ser uma franja. Aqui nós vamos fazer uma franja entre o nariz aqui e a boca, dando movimento e continuidade aqui nessa camada. Separei aqui no meio, você criar aqui o tamanho desse cabelo, dessa franja. Eu criei uma base aqui, ó, entre a boca aqui e o nariz. Vou projetar essa base, o nome dessa base aqui é base frontal. Também eu ensino tudo isso aqui no meu treinamento, esse treinamento exclusivo do Instagram, onde você vai ter um curso vitalício e também você vai poder ter consultorias semanais aqui de tudo. Eu não quero vender o curso e você comprar e acabou. Não, eu quero acompanhar a evolução, vou acompanhar, né? Eu só não vou acompanhar se você não estudar. Eu vou te dar um método de estudo e vou acompanhar. Semanalmente a gente vai se encontrar, mas isso vai servir só para você que está aí no nosso grupo. Por isso que é importante estar no grupo. Semanalmente uma consultoria aqui ao vivo com o grupo, tá bom? Aqui, ó, criei uma projeção na mecha, criei uma projeção aqui, ó. O que eu fiz? Criei a base da franja, criei uma projeção aqui na mecha de 45 graus, a mecha está em 45 graus e o dedinho também levemente 45 graus e corto do tamanho da base que eu criei, ou seja, essa franja não vai ficar menor do que eu criei, ela vai ter movimento. E vou subdividir mais um pouco de cabelo, levando também para o meio aqui, levando para o meio da franja e cortando da mesma forma e com a mesma projeção. Vou criar uma franja super bacana aqui, né? Projeção para o meio da cabeça, também com a mesma projeção. Do outro lado, igualzinho. Aqui, do meio a 45 graus de projeção. Do meio e acompanhando o corte. Essa franja dá um efeito também de cortininha, fica muito legal. Agora a Kátia, vem cá, Kátia, tem que apresentar. Kátia, minha parceira aqui de trabalho, vai finalizar esse cabelo bonito aqui. Olha, nossa, Deus, linda. Fiz nada, gente, ó, só dei uma ajuda a secar a franja aqui, ó. Movimento.
Valorizou até a cor. Não sei se eu cobro as luzes dela, se eu vou cobrar, porque a cor, esse movimento ficou mais bonito, né? Não vou cobrar essa cor, vou cobrar tudo. Ó. Olha a franja. A franja, ela dá aquele efeito otimista, separar essa franja aqui, para mostrar. Que franja assim, para dar o efeito cortininha. Você querendo aumentar essa cortininha, entre aspas, você divide até a costeleta, mas eu só fico criando em cima. Você pode aumentar criando uma divisão até a costeleta, mas para esse corte aqui, ó, ficou perfeito, ela vem aumentando, então deve ser feito cortininha, certo? O movimento é esse aqui, ó. Eu vou avançar. Você testou, agora vou mostrar um efeito mais natural, que eu acho que fica bem mais legal. Né? Sempre mais natural, mais legal. Vento quente e vento frio. Por quê? Vento frio e tela. Ele ligar na estabilidade aqui no frio. Não estou com regular, né? Fala assim. Fala assim. Gente, sempre não precisa fazer mais nada de tesoura, a não ser que ela queira um pouco menor. Quer diminuir a franja. Olha essa movimento bonito, natural. Olha isso, né? Sem marca em cima, você viu que a gente fez camada até em cima, mas não fica marcado e não fica com volume excessivo. Essa parte de cima ele encaixa, ele vem suavizando a camada mais pesada, a camada mais forte fica nas pontas. Então esse corte você pode aplicar para cabelo médio, um pouquinho abaixo de Chanel aqui, encostando no ombro, né, no bob, e você pode usar também essa técnica até um cabelo intermediário, ou seja, aqui na marca do sutiã é longo, né? Intermediário um pouco acima, aquele cabelo é maior do que o long bob e menor do que o longo, né? Fica ali intermediário, vai te dar esse movimento bonito, ó. Imagina que para você pode criar também, eu ensino lá no curso, esse cabelo assimétrico, com bico para frente, muda alguns detalhes, mas com o mesmo caminho, assim, muda alguns detalhes, mas fica top também. Então é isso, espero que tenha gostado. O olho dela ficou até azul, depois do corte. Eu não sei ficar gravado.